estou aqui hoje, mais uma vez, para que a gente possa fazer uma leitura, mais uma leitura expositiva da Palavra de Deus no livro de 2 Reis. Hoje nós vamos ler o capítulo 7, 8 e 9, na nossa Bíblia Filamente. Então, você compra a sua Bíblia Filamente, aqui na Bíblia Filamente, que é essa Bíblia aqui, né, que aparece aqui do lado. Você tem ela dentro do celular, você tem a Bíblia Filamente para você estar estudando a Palavra de Deus. E nós vamos fazer a leitura na Bíblia, na nova versão NVT. Dentro da Bíblia Filamente, você tem como ouvir e escutar a Palavra de Deus. Então isso é muito importante, você ter a Bíblia Filamente, que é a Bíblia que você vai escutar. Por exemplo, nós vamos ler hoje o capítulo 2 Reis, capítulo 7. Vamos começar pelo capítulo 7. Ó, capítulo 7. Ela passa o áudio. Ó. Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz os... Então a Bíblia Filamente, você tem plano de leitura. Ó. Você pode ler a Bíblia toda num plano de leitura usando a Bíblia Filamente. Você também tem, você pode ver os mapas interativos que tem, visão geral de 1º e 2º Reis. Então, dentro da Bíblia Filamente, que é o aplicativo, baixa a Bíblia Filamente e começa a usar a Bíblia Filamente no aplicativo dentro do seu celular. Então, você tem que comprar a Bíblia, vai ter um QR Code e no QR Code você vai ter o acesso liberado para você usar a Bíblia Filamente. E dentro você vai escanear, você pode escanear, ó. Você escaneia a página, o número da página, e ao escanear o número da página, você tem todo o estudo, esboços, tudo ali, todo estudo necessário daquela página. Se você não precisar, se você não quiser escanear, no próprio aplicativo você já acompanha a leitura da Palavra de Deus na Bíblia Filamente. Então a Bíblia Filamente é uma ótima Bíblia para a gente fazer a leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. O link para você entrar e se inscrever no meu canal no Facebook está acima desse vídeo, na descrição do vídeo do Facebook, e no Substack e no Hub no Substack e no Hub está na descrição abaixo. E no final eu vou deixar também aqui no YouTube 3 links, 3 janelinhas, para 3 thumbs, né? 3 janelinhas de vídeo para você começar a fazer a leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse junto comigo, tá bom? Então nós vamos orar e vamos dar início à nossa leitura, a leitura expositiva da palavra do nosso Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Então vamos orar e depois nós daremos início à leitura expositiva da palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por esse dia, obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado e Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade e viver de acordo com o Teu querer. Senhor, que esse programa agora, neste domingo, possa ser um programa abençoado, programa Palavra Viva, aqui no canal Palavra do Avivamento, ou no Facebook, ou no Substack, ou no Ramo. Abençoa, Senhor, esse programa, que a gente possa fazer essa leitura, e através dessa leitura, a gente aprender mais da Tua Palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem nos ajudado. Abençoe esse programa agora, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, fico muito contente e feliz pela vida de cada um de vocês que estão me acompanhando e assistindo a leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Aqui junto comigo, na leitura, no programa Palavra Viva, no canal Palavra do Avivamento. Então vamos lá para a leitura. Dessa feita, você acompanha aqui do lado comigo, vai estar aparecendo aqui, para você poder ler a palavra de Deus junto comigo. E vamos
aí para a leitura, esse é o terceiro vídeo de 2 Reis, capítulo 7, 8 e 9. Profecia, provisão e punição. A mão de Deus na história de Israel. Então, para você poder entender esse meu vídeo, você vai ter que voltar e assistir o vídeo anterior. Então, clica no link aí, se inscreva no meu canal e vai para a playlist 2 Reis. Esse é o terceiro vídeo. Então, nesse terceiro vídeo, para você entender a sequência do terceiro vídeo, que vai começar no capítulo 7.1, você tem que assistir o vídeo anterior. Então, entra no canal, se inscreva e assista o vídeo anterior, que é o vídeo 2 dessa playlist de 2 Reis, tá bom? Então, eu vou dar continuidade ao que eu estava lendo no vídeo 2, tá? Então, eu vou dar continuidade. E fica aí comigo e venha nessa leitura maravilhosa que você vai entender como Deus está trabalhando, usando a vida de Eliseu, profeta do norte, o profeta de Israel, tá bom? Então, vamos lá. Eliseu respondeu: ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse a janela dos céus, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Leprosos, aí ele encerra, leprosos vão ao acampamento dos inimigos. Depois deles ter ouvido isso do profeta Eliseu, a cena muda. Os leprosos que ficavam na porta do palácio de Samaria, havia 4 leprosos sentados junto à porta da cidade. Por que ficamos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram à extremidade do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galopar de cavalo e os sons de grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumento e tudo mais, e correram para salvarem a vida. Quando os leprosos chegaram à extremidade do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim disseram uns aos outros: isto não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Venha, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então voltaram. Então eles voltaram, né? Então voltaram à cidade, relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento dos sírios e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram, anunciando a notícia no palácio. Aí Israel saqueou o acampamento. O rei se levantou no meio da noite e disse a seus oficiais: vou explicar o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome, e por isso deixaram o acampamento e se esconderam nos campos.
estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando sairmos. Um de seus oficiais disse: seria melhor que enviássemos espiões para ver. Eles podem usar 5 dos cavalos que sobraram. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior que se ficarem aqui e morrerem com o restante de nós. Assim prepararam 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Foram até o rio. Eles foram até o rio, né? Eles foram até o rio. Foram até o Rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos que os sírios tinham abandonado em sua fuga desesperada. Os espiões voltaram, contaram tudo ao rei. Então o povo correu e saqueou o acampamento dos sírios. E de fato, naquele dia, 6 litros de farinha fina foram vendidos apenas por 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, como o Senhor tinha dito. O rei colocou o oficial que auxiliava para controlar o movimento à porta da cidade, mas ele foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para fora. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem do Senhor Deus tinha dito quando o rei foi à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial do rei havia respondido: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. E o homem de Deus tinha dito: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E assim aconteceu, pois ele foi pisoteado pelo povo à porta da cidade e morreu. A mulher de Sunem volta para casa. Agora vamos para o próximo capítulo, 8:1. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúna sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: conte-me algumas dos grandes feitos de Eliseu. E Geazi lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei a petição para reaver a casa e as terras. Veja, ó rei, meu senhor, o rei, exclamou Geazi. Esta é a mulher, e este é o menino dela que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher. E ela lhe contou o que lhe havia acontecido. Então o rei ordenou a um de seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Hazael mata Ben-Hadad. Agora vamos mudar. Eliseu foi a Damasco, capital da Síria, onde o rei Ben-Hadad estava doente. Quando alguém disse ao rei que o homem de Deus tinha chegado, o rei disse a Hazael: leve um presente para o homem de Deus. Depois peça que ele pergunte ao Senhor se eu vou me recuperar dessa doença. Hazael levou consigo o presente: 40 camelos carregados com os melhores produtos de Damasco.
foi vê-lo e disse: seu servo Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai se recuperar das suas doenças. Eliseu respondeu: vai e diga-lhe, certamente se recuperará. Na verdade, porém, o Senhor me mostrou que ele morrerá. Eliseu olhou fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então, o homem de Deus começou a chorar. Por que o Senhor está chorando? Perguntou Azael. Eliseu respondeu: sei das coisas terríveis que você fará com os israelitas. Queimará as cidades fortificadas, matará os jovens da espada, esmagará as criancinhas e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Azael disse: como é que alguém tão sem importância como eu poderia fazer coisa tão grande? Eliseu respondeu: o Senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Azael se despediu de Eliseu e quando voltou, o rei lhe perguntou: o que Eliseu lhe disse? Azael respondeu: diz que o Senhor certamente se recuperará. Mas no dia seguinte, Azael pegou uma coberta, encheu-a, encharcou-a com água e a segurou sobre o rosto do rei até que morresse. E Azael foi seu sucessor na Síria. Aí encerra a sucessão. Aí encerra a história com a Síria. E vamos mudar agora para o rei de Judá. Então vamos iniciar agora a história com o rei de Judá. Então fica comigo aí e acompanha a leitura. Segundo livro de Reis. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, enquanto Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafa, filho de Josafa, começou a reinar em Judá. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 8 anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel, e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia prometido a seu servo Davi que os descendentes dele continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Jorão, os edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então Jorão saiu com todos os seus carros de guerra para atacar a cidade de Zair. Os edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Contudo, o exército de Jorão desertou e voltou para casa. Até hoje, portanto, Edom é independente de Judá. A cidade de Libina também se rebelou nessa ocasião. Os demais acontecimentos do reinado de Jorão e tudo o que ele fez estão registrados no livro das histórias dos reis de Judá. Quando Jorão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Acasias foi seu sucessor. Acasias reina em Judá. Acasias, filho de Jorão, começou a reinar em Judá no 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 1 ano. Sua mãe era Atália, neta de Onre, filho de Israel. Acasias seguiu o exemplo da família do rei Acabe. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe, pois se casou com uma mulher dessa família. Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, na guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote de Gileade. Quando os sírios feriram o rei Jorão na batalha, ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, pois ele ainda se recuperava de seu sofrimento. Jeú é ungido rei de Israel. Agora vamos para o último versículo, que é o versículo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo dos profetas
Ele disse: prepare-se para viajar e leve esta vasilha de óleo. Vá a Ramote de Gileade e procure Jeú, filho de Josafa, filho de Nissi. Chame-o a uma sala à parte, longe de seus companheiros, e derrame o óleo sobre a cabeça dele. Diga-lhe: assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. Depois abra a porta e saia correndo. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote de Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com os outros oficiais do exército. Comandante, tenho uma mensagem para o Senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o Senhor, comandante, respondeu ele. Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu senhor. Desse modo, vingarei o assassinato de meus profetas e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravo como livre. Destruirei a família de Acabe como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baza, filho de Aías. Cães comerão Jezabel no campo, em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou aos outros oficiais do rei, e um deles lhe perguntou: o que esse louco queria? Está tudo bem? Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que eles dizem. Respondeu Jeú: você está escondendo algo. Disseram: conte-nos o que ele disse. Então Jeú lhes contou. Ele me disse: assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Assim Jeú, filho de Josafa, filho de Nissi, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote de Gileade, onde defendeu Israel do exército de Azael, rei da Síria. Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos causados pelo sírio. Jeú disse aos homens que estavam com ele: se querem que eu seja rei, não deixe que ninguém saia da cidade e vá a Jezreel contar o que fizemos. Em seguida, Jeú subiu numa carruagem e foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a sentinela da torre de Jezreel viu Jeú e sua tropa se aproximarem, gritou: uma tropa se aproxima. O rei Jorão ordenou: envie um cavaleiro para perguntar se ele vem em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei quer saber se você vem em paz. Jeú respondeu: o que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela informou: o mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele foi ao encontro deles e disse: o rei quer saber se você vem em paz. Jeú respondeu novamente: o que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela exclamou: o mensageiro se encontrou com eles, mas também não está voltando. Deve ser Jeú, filho de Nissi, pois conduz seu carro de guerra como louco. Rápido, prepare meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, em Jezreel. O rei Jorão perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto estamos cercados da idolatria e da feitiçaria de sua mãe Jezabel?
Então o rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu gritando para o rei Acasias: traição, Acasias! Jeú disparou seu arco com toda a sua força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Jeú disse a Abidcar, seu oficial: jogue-o no campo que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se, quando você e eu acompanhávamos a cavalo o rei dele, Acabe, o Senhor pronunciou esta mensagem contra ele. Assim diz o Senhor: ontem vi o assassinato de Nabote e seus filhos. Juro solenemente que farei pagar por este. Juro solenemente que o farei pagar por ele neste campo. Portanto, jogue-o na propriedade de Nabote, como o Senhor diz. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada para Bet-Agã. Jeú foi atrás dele gritando: atirem! Atirem nele também! E atingiram Acasias em seu carro de guerra, na subida de Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu ir até Megido, mas morreu ali. Os servos de Acasias levaram seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, a morte de Jezabel. Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele: vê em paz. O assassino: vê em paz, assassino. Você é como Zinri, que matou seu senhor. Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: quem está ao meu lado? Quem está? Quando Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: quem está do meu lado? 2 dos 3 eunucos olharam para ela. Jogue-me para baixo, ordenou Jeú, e eles a jogaram pela janela. E o sangue espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois disse: alguém vá sepultar aquela maldita mulher, pois era ela filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeú, ele disse: isso cumpre a mensagem do Senhor anunciada por meio de seu servo Elias de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la. Mundo Cristão, nova versão transformadora, São Paulo, editora Mundo Cristão. Página 41, exportado do aplicativo Bíblia Logos. Então, assim, a gente encerra mais um vídeo, mais uma leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Eu vou ver se no aplicativo tem vou mandar para vocês. Dá não. Eu vou ver aqui se vou ver se na Bíblia Filamente, nossa Bíblia, ver se tem aqui algum vídeo, né, pra gente ver.
E 8, 10 não tem. 9 também não tem, não tem nenhum vídeo. Na nossa Bíblia Filamente, a Bíblia, que é um aplicativo, que nesse aplicativo você pode ler a palavra de Deus, você pode ouvir a palavra de Deus e estudar, né? Então, você pode estar estudando a palavra de Deus através da Bíblia Filamente. Você tem todos os esboços, você tem Caminho de Reis, o Massacre de Jeú. Você tem dentro do aplicativo como estudar e entender os acontecimentos. Então, é só você comprar a Bíblia Filamente, baixar o aplicativo e começar a estudar e aprender a palavra de Deus na leitura expositiva aqui no programa Palavra Viva. O programa Palavra Viva é o programa voltado para todos vocês que vai aprender a palavra de Deus. Então, não se esqueçam de clicar no link, dar o joinha, o like aqui no programa Palavra Viva, né? Aqui junto com vocês, seu amigo Alex, né, que está sempre trazendo um vídeo, está sempre aqui trazendo para vocês uma leitura expositiva. Porque sem a leitura expositiva, não haverá avivamento. Só ver aqui, alguém está mandando. Para conferir o negócio aqui. Aí, assim você comece a ler a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Se inscreva no canal. Então, nós vamos orar e vamos encerrar isso aqui para a glória do nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, porque não há outro Deus maravilhoso como o Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Santo, santo é o teu nome, porque não há outro Deus além do Senhor. O Senhor é Deus soberano. O Senhor entra na vida, Senhor, de todas as pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, para a louvor e glória do teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha família, abençoa todos os meus filhos, abençoa a vida de cada uma das pessoas que estão, Senhor, ao nosso redor. Para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E não há outro além do Senhor, Deus bendito. Entre na vida de todas as pessoas, Senhor, transforma essas vidas. Que as pessoas possam ouvir a tua palavra e crer e confiar no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Para louvor e glória do teu nome, meu Deus. Porque não há outro Deus além do Senhor, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Abençoa a vida de cada um que vai assistir pelo Substack, pelo Robo, pelo Facebook ou pelo YouTube. Que o Senhor vá em todos os leitos de hospitais, em tudo aquilo onde as pessoas estão, para louvor e glória do teu nome, ó Deus. Nós louvamos e engrandecemos o Senhor, porque não há outro. Então, assim a gente vai encerrando. Eu vou deixar aqui na frente 3 playlists para você iniciar a sua leitura expositiva. A leitura expositiva de Evangelho de João, primeiro as cartas de Hebreus e Gênesis. Clica num desses vídeos e comece a leitura expositiva da palavra de Deus imediatamente, junto comigo aqui no programa Palavra Viva. Muito obrigado, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.